Sempre estamos criando pequenas listas no decorrer do nosso dia a dia, como essas que vocês podem ver aqui na planilha. Vamos aprender agora como as listas funcionam em uma planilha do Excel. Vamos ver tudo sobre elas, usá-las, criá-las e alterá-las. No Excel podemos trabalhar dois tipos de listas bem definidas. Um tipo de lista é esta semelhante à de frutas, que nós vemos aqui, e a da padaria, por exemplo, né? Onde nós temos os itens da lista, são itens que não são definidos. Podem entrar qualquer produto de padaria, assim como nas frutas aqui, pode entrar qualquer fruta na sequência. Já abaixo aqui nós temos três tipos de listas muito utilizados. Uma é uma lista numérica. Perceba que os números não mudam, são sempre os mesmos. Depois do 12 eu sei que vem o 13º. Os meses do ano, muito utilizado no Excel, então é uma lista definida. Depois do janeiro não vem outro mês senão o fevereiro. Assim como os dias da semana. É nesse tipo de lista que nós vamos trabalhar. Então, como eu utilizo as listas? De um intervalo, eu vou pegar e vou digitar os dois primeiros valores. Tá? Seleciono e neste cantinho eu clico seguro e puxo. Ele faz a sequência. Eu posso colocar também dois valores de um intervalo. Então, por exemplo, 2 e 4, ele tem um espaço entre eles de 2. Olha só, 2, 4, 6. Então, ele faz uma sequência. Posso pegar valores também intermediários, lá no meio, tá? Da numeração, ele executa. Posso também acrescentar textos, tá? Como aqui, ó, carro 1, carro 2, selecionando e puxando, tá? Os meses aqui eu posso colocar por extenso, ó, janeiro, fevereiro, que ele vai reconhecer também. Tá? Então, deixa eu selecionar aqui, executar, ó, perfeito. Além desses modelos. Lembrando que, quando ele chega ao final, ele repete a série. Vamos criar, então, uma listagem aqui do alfabeto A, B, seguindo o que nós já vimos. Seleciono as duas e vou... Opa! Não ocorreu a listagem. Ele não fez a sequência como nós temos aqui do lado. Por quê? Porque não está pré-definido essa lista no Excel. Eu vou criar, então, essa lista no Excel. No menu Arquivo, no item Opções, aqui em Avançado, com a barra de rolagem lá embaixo, bem encostadinho, eu vou no botão Editar Lista Personalizada. Clico. Vejo as listas pré-definidas atuais. Como eu já tenho a sequência do alfabeto na planilha, eu vou selecionar através desse local aqui. Ó. Eu vou lá, vou selecionar os valores da minha lista, retorno através desse botão e clico no botão Importar. Ele faz a entrada e acrescenta já a listagem. Vou dar um OK. OK novamente e vou fazer o meu teste. A e B. Será que vai funcionar agora, pessoal? Agora foi diferente. Ele fez a sequência. Ok, alterando e inserindo uma lista pequena. Então, retornando lá no menu Arquivo, no item Opções, Avançado, indo até embaixo e pegando Editar Listas Personalizadas, então você nota o seguinte, na minha lista aqui de listas personalizadas, quando eu clico nas padrões do Excel, os botões de adicionar e excluir estão desabilitados. Na minha lista que eu criei, ele tem o adicionar e o excluir. No meu caso, ó, eu vou excluir esta, vou confirmar e vou acrescentar uma outra. Por exemplo, aqui, uma lista de times. Tá? Flamengo, Vasco e Fluminense. Tá? Aí eu clico em adicionar. Então é assim que eu faço a manutenção das minhas listas, dando OK. Ok, vamos ver se vai funcionar. Então aqui, vamos digitar lá Flamengo e Vasco. Lembrando que eu tenho que digitar exatamente como eu as cadastrei.
Ah, legal, então está funcionando, né? Então, quando acaba uma sequência, ele inicia outra. Esses são os recursos para trabalharmos com listas, onde você pode incluir uma certa informação com muita facilidade, basta você cadastrar. O Excel oferece a nós a possibilidade de criar os cálculos seguindo as regras da matemática de maneira fácil. É um excelente programa para isso. Você vai entender o que são expressões, os principais operadores e a maneira de usar esses operadores nos cálculos. Relembrando então lá da matemática, o que são expressões? Expressões matemáticas. Então é o seguinte, digamos que eu queira calcular aqui a média desses valores. Então, o que nós fazemos? Eu vou fazer aqui igual, vou abrir parênteses e vou somar cada valor desses. Ó. Tá ok? Após ter feito a soma, eu vou colocar uma divisão pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5. Estão divididos por 5. Enter. Este 6,4 é a média desses valores. Então, este cálculo que é visível aqui na barra de fórmulas, ou se eu clicar duas vezes, a soma dos valores dividido pela quantidade, então eu tenho soma e divisão, duas operações num cálculo. Isso é uma expressão matemática, tá ok? Agora então vamos executar o nosso cálculo. Clicando na planilha 1, eu observo que eu tenho que ter uma tabela preparada, bem organizada. Fica mais fácil para executar o cálculo. No local do cálculo, eu dou um clique e digito igual. Eu vou colocar aqui uma expressão. Então, abrir parênteses, primeiro eu vou multiplicar a quantidade vezes o valor unitário. Fecho parênteses. Esta multiplicação está acontecendo dentro do parênteses. Em seguida, o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar com o valor do ICMS, a porcentagem do ICMS. Antes de dar Enter, eu vou pressionar no teclado F4 para tornar uma célula absoluta. Dou um Enter. Agora retorno e, neste cantinho, eu copio para as outras células. Calculei o meu ICMS. Como utilizar a porcentagem? Como calcular a porcentagem? Então, a porcentagem ela pode se apresentar desta forma. Como nós vemos, 12%. Isto é igual, deixa eu dar um Enter aqui, isto é igual a aquilo que eu pronuncio, 12%. Então, vamos calcular usando as duas maneiras, igual 93 aqui, vezes o 12% tradicional. Olha só, 11,25. Mas eu posso utilizar no cálculo desta maneira também, 93 vezes, vou abrir parênteses e vou digitar exatamente como está ali, ó, 12 por 100. Dou um Enter. Tá? Vou clicar na célula e vou colocar em formato de moeda. Ok, olha só, os dois são iguais. A diferença é que neste, se eu colocar aqui atualizar o valor da porcentagem, ele atualiza o cálculo. Neste outro, eu tenho que entrar na fórmula e atualizar aqui o valor do cálculo. Olha só. Perfeito? Então, agora vamos usar expressões com parênteses. Nesta tabela de cima, que é a mesma de baixo, só que aqui eu tenho o cálculo do ICMS feito. Então, é um pouco mais simples. Então, vamos lá. É igual, abre parênteses, quantidade vezes valor unitário, fecho parênteses. Tudo isto é menos ao ICMS. Enter. Ok. Então, agora eu clico e copio para as outras células. Perfeito. Agora, aqui não. Aqui é um pouco mais complexo, porque eu não tenho ICMS. Eu vou ter que jogar na expressão. Então, primeiro o cálculo, eu vou abrir um parênteses e vou fazer o cálculo normal. Quantidade vezes valor unitário. Perfeito. Isso me dá um total. Tudo isto é menos... Eu vou abrir um parênteses e vou ter que abrir um novo parênteses. Por quê? Eu vou ter que fazer de novo a quantidade vezes o valor unitário, fechar no parênteses e multiplicar aqui por 12%. Tá? Nesse 12%, no teclado, eu vou ter que dar um F4 para fazer ele absoluto. E fecho parênteses. Enter.
Olha só, perceberam que o resultado aqui é o mesmo? Então, se eu copiar para as outras células, mesmos resultados, só que executados as fórmulas, ó, de uma forma, aqui uma expressão maior e aqui uma expressão menor, porque eu já tinha o ICMS calculado. Vamos utilizar os operadores nos nossos cálculos para preencher a nossa tabela de pedido. Então, aqui, total igual quantidade vezes valor unitário. Enter. Copio a fórmula. Ok, calculei meu total parcial por produto. Aqui, igual, vou fazer uma soma das colunas. Igual, primeiro valor mais o segundo mais o terceiro mais o quarto. Enter. Lembrando que a soma nós vamos aprender a calcular diferente mais à frente. Copio a fórmula para as outras colunas e formato a aparência do valor. ICMS, pela cor, é uma multiplicação, igual total parcial vezes alíquota. Enter. Aqui na divisão, eu vou fazer o mesmo cálculo de ICMS, então total parcial vezes a alíquota, só que inserindo a fórmula 12 dividido por 100, só para mim poder utilizar aqui a divisão. Fecho parênteses e dou um Enter. Perceba o mesmo valor. E o total geral, final, o que ele é? Ele é o total parcial menos o desconto do imposto de ICMS. Enter. Ok. Quero concluir essa nossa aula falando da importância da aparência aqui dos números. O que é moeda como moeda e números inteiros como número inteiro. Tá? Se você tiver alguma dúvida sobre formatação de número e aparência, visite a nossa aula de formatação de números. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ellison e hoje irei ensinar a vocês a como fazer a autossoma do Excel. Primeiro você abre o seu Excel. Coloque os valores aqui. Você quer somar todos esses valores, você faz assim. Coloca igual, soma, abre parênteses, seleciona da onde você quer até aonde. Até aqui, por exemplo. Fecha parênteses e dá Enter. Vai dar 97. E se você mudar algum desses valores, vai mudar aqui. Viram? Agora eu vou ensinar a como subtrair no Excel. Vai ser assim a nossa subtração. Vamos dizer que você quer R$300 menos 20 de água. Aqui você coloca igual, abre parênteses, seleciona, menos, seleciona, fecha parênteses, dá um Enter. Viu como deu certo a nossa conta? Se alterar esse valor, vai mudar. Estão certo disso? Mas e se você quiser, por exemplo, assim, multiplicar? Você faz assim. Trezentos vezes 5. Você coloca igual, abre parênteses, coloca aqui o valor, coloca vezes o outro valor, fecha parênteses e dá Enter. Olha, o valor deu certo corretamente. Agora você quer dividir. Se você quer dividir, você coloca, vamos dizer, 300 dividido por 30. Mesma coisa. Igual, abre parênteses. Seleciona,
dividido, seleciona, fecha parênteses, dá assim, deu a conta, está certo, porque 10 vezes 30 é 300. Aqui encerra a nossa videoaula, gente. Falou, até a próxima. A soma é um dos cálculos mais executados em planilhas com documentos usados no comércio e na indústria. Para somar um total de 100 produtos no estoque, é muito simples com a função soma. Estudaremos agora como usar a função soma, soma de sequência e valores individuais, soma de valores espalhados na planilha e como usar a função autossoma. Então agora, com este exemplo, eu quero calcular a soma dessas colunas da loja 1, cotação de preço. À vista, 5% e 10%. Então vamos lá. Clico no local do resultado. Clico em FX, que é o inserir função. Nesta primeira janela vou escolher a função que eu quero. Ou eu escolho nesta lista, ou eu digito aqui em cima para que o sistema localize para mim. Ir, então localizou. Seleciono, dou um OK. Na segunda janela eu vou selecionar os argumentos da função. No caso aqui eu quero uma soma, então quais são os elementos? Então ele vai colocar do D8 ao D15. O próprio sistema escreve para mim. Dou um OK, ele calcula. Para finalizar eu clico no resultado e neste cantinho aqui eu puxo para o lado. Então ele copia a fórmula para cada coluna. Percebam que para a loja 2, a soma das colunas é o mesmo procedimento. Então eu não vou aqui digitar novamente. Basta eu vir onde eu executei um cálculo semelhante, dou no teclado Ctrl C, ele copia para a área de transferência, clico no destino e dou um Ctrl V e Enter. O que acontece? Ele finaliza o processo de cópia. Se eu clicar 2 vezes, eu confirmo que ele realmente copiou a fórmula de soma. Agora, eu clico neste cantinho aqui e copio para as outras colunas. Dando 2 cliques em cima, nós confirmamos a cópia. Então, agora para calcular os 5% e o 10%, eu tenho que lembrar que os 5% e o 10% vão participar da fórmula e eles são únicos. Então, eu tenho que fazer referência absoluta. Então, é o próprio valor mais 5% dele mesmo. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Igual soma, abre parênteses, o próprio valor, ponto e vírgula. Então, eu já somei o próprio valor. Eu quero agora 5%. O que é 5%? O próprio valor vezes 5%. Tá? Fecha parênteses do Enter. Só que do jeito que eu fiz, eu não posso copiar a fórmula para baixo. Eu tenho que vir aqui no E, que é a referência da coluna para os 5%, e no 7, que é a linha, colocar o símbolo de dólar, que vai tornar absoluto. Dou um Enter, aí agora eu posso copiar. Tá? Em qualquer local aqui que eu abrir, ele sempre vai estar referenciando ao 5. Aqui aumenta, mas lá é o 5. Vamos fazer a mesma coisa para o 10%, igual, soma, abre parênteses, o próprio valor, ponto e vírgula, mais 10%. O que é 10%? O próprio valor vezes o 10%. Aí entro na fórmula e coloco o dólar na frente da linha e da coluna para tornar absoluto. Na sequência eu copio. Está feito o meu cálculo. Então, nós temos aqui a fórmula da soma para calcular 5% e a fórmula da soma para calcular 10%. E aqui nós temos na loja 2 o mesmo cálculo. Então, no 5% eu vou selecionar o local da fórmula, Ctrl C, clico nesse local, Ctrl V. Clicando 2 vezes para ver a fórmula, a edição da fórmula, eu percebo que o 5% é o da loja 1, por causa da coluna E. Então, em vez de E, eu vou usar K. Então, eu vou atualizar isto na fórmula, Enter. Então, agora sim, agora ele se referencia. Então, posso copiar, perfeito.
A mesma coisa ocorre com o 10%. Ctrl C, clico nesse local, Ctrl V. Abro a fórmula, ele está se referenciando ao F, né? Então eu vou para L. Então eu atualizo, Enter, e agora copio. Ok. Agora eu quero fazer um cálculo geral, né, à vista de lugares diferentes da planilha. Então olha só, igual, soma, abre parênteses, clico num local, ponto e vírgula. O segredo aqui é o ponto e vírgula. Aí eu posso clicar. Quando eu coloco ponto e vírgula, eu posso ir em vários locais e selecionar outros argumentos ou outras regiões, outros intervalos para a soma. Enter. Então agora basta eu copiar. Vamos ver. Ó, legal, ó. O segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. E o primeiro com o primeiro. Nesse local em verde agora eu quero executar o autossoma, que é uma outra forma de calcular a soma dos valores. Eu clico no local e venho neste símbolo aqui, ó, neste local que contém, isto significa somatória na matemática. Então, para nós no Excel, autossoma. Clicando, ele vai montar tudo já, a função e os argumentos. Eu confiro, cabe a mim conferir e dar um Enter. Então eu deixei aqui ao lado só para que você tenha uma conferência. Agora tranquilamente você pode copiar. Olha só que rápido, ó. Clico, autossoma, confere, Enter, clico e copio. Tá ok? Concluindo a nossa aula, eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Eu executei o autossoma aqui nesta área verde. Tá? No normal, você executaria aqui, com uma linha em branco no meio. Então, como que funcionaria isso? Seleciona, autossoma, perceba que ele inclui esse espaço. Então, na minha conferência, como eu falei, você tem que conferir, você atualiza ali diminuindo uma linha. Dá um Enter, aí tudo bem, você pode copiar normalmente. E também quero lembrar da nossa aula sobre referência absoluta que eu usei na nossa aula hoje. Tá, ok? Fiz uma aulinha mais rápida. Qualquer coisa, entre em contato e tire suas dúvidas. Quando estamos apresentando uma proposta a um cliente, é comum usarmos tabelas e gráficos com valores que mostram que o seu produto vale a pena. Assim sendo, quando você exibe a sua planilha, da melhor forma, você ganha o cliente pela clareza das informações. Vamos estudar então as formas de exibição do Excel, exibindo e ocultando linhas de grade, os títulos das linhas e das colunas, dividir a planilha e congelar os painéis. No exemplo que nós temos aqui, para entendermos o que é linha de grade, nós temos a relação de compra, a tabela, copiada duas vezes. Na cópia de cima, nós temos um contorno, uma linha preta, que define os limites da célula, essa linha chamada de borda. Na parte de baixo, nós temos aqui uma linha, um cinza mais claro, mais fraquinha, que também divide as células, mas que não dá uma definição mais exata. Inclusive, ela se estende para toda a planilha. Esta é a linha de grade. Se você vier na guia Exibição, no grupo de comandos Mostrar, você tem aqui a opção linha de grade marcada. Você clica, desmarca, ele vai ocultar a linha de grade. Perceba que se eu fosse digitar assim ia ser mais difícil. Retornando ali e habilitando, ela volta a aparecer, o que é a maneira mais correta de você utilizar. Os títulos de colunas, que são as letras do alfabeto, e os títulos de linha, são muito utilizados no Excel. Vou dar um exemplo aqui. Se eu digitar o sinal de igual e fazer uma referência para limão, qual é a coluna? Coluna C. Qual é a linha? A linha é 10. Então, igual, eu quero alguma coisa igual ao C, coluna C, linha 10. Limão. Então, é uma referência muito utilizada no Excel. Mas eu posso
ocultar esses títulos se não estiver usando. Como que eu faço isso? Na guia exibição, no grupo de comandos para mostrar aqui, na opção títulos, selecionado ele está mostrando, como nós visualizamos, desmarcando ele oculta. Ó. Perceberam? Se eu selecionar novamente, ele vai reexibir. Os modos de exibição da planilha eles podem facilitar o nosso trabalho durante a confecção da minha tabela, ou quando eu estou diante de um cliente, por exemplo, mostrando as minhas informações. Os modos de exibição da planilha no modo geral, eles estão aqui, ó, guia exibição, neste grupo de comandos aqui, ó, modos de exibição da pasta de trabalho. Então eu tenho aqui o modo normal, que é quando a gente abre a planilha, o Excel. Layout da página, então eu posso selecionar, como vocês viram a mudança aqui, ele coloca como se fosse um Word. Eu tenho o visual da página, o limite das margens aqui. Visualizando quebra de página, né, ele normalmente dá essa opção aqui, onde eu visualizo o limite da página 1 para o limite da página 2. Eu tenho o modo tela inteira, né, ele faz um full screen. Para sair da tela inteira, eu dou no teclado a tecla ESC. E por último, o modo de exibição personalizado, né, onde você tem um modo pré-cadastrado ou adicionar, ele vai aqui algumas opções. Você pode dar um nome, salvar e selecionar. Então toda vez que tu retornar lá, tu tem esses modos de exibição para você visualizar na sua planilha. Então agora, utilizando esse modelo, nós vamos ver como funciona o dividir janela. Tá? Eu vou selecionar a linha 4. Na guia exibição e no grupo de comandos para a janela, eu vou utilizar a opção dividir. Olha só o que acontece. Ele faz uma divisão aqui no meio, criando duas janelas. Se eu movimentar a janela de cima, ó, eu percebo o conteúdo. Tá? Não é uma cópia. É a mesma, só que vista em duas janelas. Esse recurso é muito útil. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Quando eu quero comparar, no caso de uma planilha muito grande, tipo o primeiro valor com o último valor. Ó, então eu tenho o último valor bem ao lado do primeiro valor. Então, uma das aplicações do dividir. Para retirar a divisão, basta voltar naquele local, janela e dividir, e dar um clique. Ele retira a divisão. O congelar painéis é um recurso muito interessante. Vamos ver como funciona. Clicando aqui na linha, selecionando uma linha, ele vai congelar acima desta linha. Então, ele vai deixar fixo aqui o código e o título geral. Então, eu venho na guia exibição, grupo de comandos janela, congelar painéis. Abro, congelo. Olha só então o que ocorreu. Movimentando as minhas linhas, ó, eu posso ler limão muito facilmente. Eu sei que limão, nome do produto, a data da colheita e os valores. Para remover, retorno lá onde tem janela, opções para janela, congelar painéis, descongelar. O mesmo ocorre com a coluna. Seleciona à esquerda, será congelado. Congelar painéis, congelar. Então, no meu movimento lateral, eu posso comparar o produto com a quantidade, pelo código. Para remover, mesmo procedimento, no grupo de comandos para a janela, descongelar. Nós vimos que tem aqui ainda as opções congelar linha superior, ele vai congelar exatamente a linha superior e a primeira coluna. Tá? Para remover, basta o mesmo procedimento, remover. É muito importante que você tenha o domínio dos modos de exibição da sua planilha e dos recursos que você vai exibir, tipo barra de títulos, linha de grade, dividir ou congelar painéis, porque isso facilita e vai fazer com que você tenha uma precisão na hora de você montar o seu trabalho, evitando erros. A compreensão dos valores de uma proposta comercial é fundamental para um negócio. Portanto, uma célula aqui no Excel ela pode ser formatada para mudar o modo como os valores são exibidos.
A formatação numérica padroniza as casas decimais, inclui o símbolo de moeda, mostra o ponto de milhares. Vamos ver como tudo isso funciona aqui no Excel. Observe o visual desses números que oferece uma certa dificuldade para nós compreendermos. Então eu vou selecionar. Aqui no grupo de comandos para número, nesses 3 comandos aqui eu vou fazer uma padronização direta. Primeiro, separador de milhares. Então vocês podem observar aqui, ó, nesse local ali, que ele incluiu um pontinho do milhar. 999 mil, ele coloca o pontinho. Os outros 2 botões aqui, eles aumentam as casas decimais após a vírgula ou diminuem. Tá? Você também pode padronizar o número desta maneira. Outra forma de trabalhar é clicando ou aqui nesse local e pegando mais formatos, ou aqui neste cantinho, abrindo a caixa de diálogo de formatação de números. Formatar célula para número. E aonde diz aqui número, então eu escolho aqui essas opções. Então eu tenho aqui o separador de milhar, as casas decimais e o formato para número negativo. No meu caso aqui eu vou colocar o número negativo em vermelho. Dou um OK e ele padronizou os meus números. Na prática agora nós vamos trabalhar então o formato moeda e contábil. Com essa lista aqui eu vou formatar o estilo moeda. Então eu seleciono os valores. No grupo de opções para número, abro aqui a lista de opções e escolho moeda. Tá? Então, clicando fora, eu tenho uma padronização para a moeda. O detalhe, a observação é aqui no símbolo do cifrão que ele está próximo aos valores, mas é um estilo de moeda. Para o estilo contábil, eu vou selecionar esses valores. No grupo de opções para número, abrindo a caixa de seleção de opções, contábil. Então, o principal aqui, contábil e moeda, a diferença, os símbolos ficam alinhados à esquerda. Tá ok? Selecionando aqui também o valor aqui os valores para moeda, eu vou aqui em número, nessa setinha no canto, e abro a caixa de diálogo para formatação de número. E nas opções de moeda, eu tenho aqui, como nós vimos no anterior, casas decimais, o símbolo da moeda e o valor para valor negativo. Escolho, dou um OK. Então, tive mais opções para padronizar principalmente aqui os números negativos. No contábil, vamos ver as opções também lá naquele local, número, neste cantinho aqui, caixa contábil, um pouquinho a menos opções, não tenho as opções para números negativos. O símbolo, casas decimais, dou um OK, pronto. Quando digitamos datas e horas no Excel, o Excel já reconhece como tais. As datas basta usarmos as barras e as horas, os 2 pontos. As opções de datas são as seguintes. Quando eu venho aqui no grupo de comandos para número, nas opções, eu tenho aqui a data completa. Clicando 2 vezes aqui na largura da coluna, eu visualizo a data completa. Tá? Aqui no grupo de opções, vou voltar para a data abreviada, então ele visualiza para mim. Outra maneira, outras opções de data é aqui no mais opções de formatação para número. Clicando neste local, data. Então eu tenho aqui outras opções de formatação da data. Então, por exemplo, aqui é data abreviada com um mês numérico ou data abreviada com um mês por extenso, como nós vemos aqui. Eu vou dar um OK, ele vai fazer a padronização. Para a hora, nós temos as mesmas opções, então vou clicar aqui nesse cantinho, abrindo a formatação de número, hora. Então eu tenho aqui os visuais para hora. Então, hora, minuto, segundo, hora, minuto, segundo, com o PM, que significa pós-meridian, do latim, significa após o meio-dia. Dou um OK, fica as datas e as horas configuradas. Então agora vamos trabalhar as porcentagens e as frações. Então se eu quiser, eu posso digitar 20% diretamente. Tá? Outra maneira é eu dividir o valor por 100, então 0,20. Na sequência eu seleciono o valor e posso vir aqui no grupo de opções de comando para número, aqui, este botão. Aí ele vai pôr a porcentagem na célula.
E uma outra forma é também dividindo por 100, selecionando a célula, vindo aqui no grupo de opções de comando para número, abrindo, escolhendo esta porcentagem ou vindo aqui em mais formatos. Tá? Clicando em porcentagem, eu tenho aqui o símbolo de porcentagem e quantas casas decimais eu quero. Dou um OK e ele configura. Na fração, funciona assim. Eu, por exemplo, tenho 2,5, 2 inteiros e 5 partes. Eu também posso digitar desta forma, mas representar de outra maneira. Então, eu seleciono, venho aqui nas opções para número e aqui, ó, fração. Tá? Então, 2 inteiros, que é a primeira parte, né? Aqui a primeira parte, 2 inteiros, e aqui meio. E para terminar, então, 2,5, outra maneira de fazer é seleciona, clica nesse botãozinho e aqui, ó, formatação de número, fração. Tá? Aí ele tem as maneiras de fracionar, em metades, em quartos, em oitavos. Então, eu vou colocar em metades e vou dar um OK. Então, ele fraciona e faz a visualização do número em fração. Vimos então aqui a formatação do número, algumas opções, e como é o principal elemento de planilhas e de tabelas, então você deve sempre deixar ele com uma boa aparência para uma boa leitura.